Paulo Calef não é mais o vice-presidente de futebol do Grêmio. Por que será que ele caiu? Começando mais este conteúdo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Hoje provavelmente um dia com 2 vídeos no canal, né? Tô gravando esse aqui, acabei me enrolando, tô gravando perto das 3 da tarde, agora às 13h30, o presidente Alberto Guerra vai se pronunciar, talvez até trazendo novos elementos sobre o caso Calef, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo antes com essa minha opinião, porque eu acho que é um ponto bem específico de abordagem aqui, e acho que principalmente deve trazer coisas sobre o caso Soares, né? E aí, talvez mais tarde, dependendo do que o Guerra esclareceu, até onde ele conseguir avançar nessa coletiva, dependendo, tem vídeo novo aqui no canal ainda hoje. Mas, assunto do momento, Paulo Calef foi demitido. O Grêmio comunicou por volta da meia-noite, né, de ontem para hoje, numa comunicação singela, sem muita explicação, numa frase simples. O Calef se manifestou, depois ele até apagou uma manifestação dele, e vamos abordar tudo isso já entrando nos motivos pelos quais eu acredito que ele foi demitido, que ele caiu. Assim, ó, vamos lá, tá? É que eu tenho informações e eu confesso que eu não quero ficar falando sobre isso, coisas que vocês já devem ter ouvido na imprensa, lido em algum lugar, mas eu não quero dar a minha opinião, fazer a minha análise baseado em coisas que eu não sei pessoalmente, sabe? Até porque nesse episódio Soares, aí eu senti que algumas pessoas, sobretudo do Grêmio, né, dirigente e tal, com quem eu falava eventualmente, não confiam 100% em mim, né, para abrir o jogo em alguns momentos, assim, né, que eu sei que abriram para outros jornalistas um pouco mais, né, foram um pouco mais transparentes, e talvez isso se dê até porque eu não sou jornalista, então acho que as pessoas têm um pouco de receio de me abrir as coisas totalmente, né, porque o jornalista preserva a sua fonte como quem preserva um prato de comida, né, porque se não preservar, a fonte seca, e eu, como não tenho essa profissão, não tenho esse compromisso, talvez seja tratado de uma forma diferente, embora eu me considere, independentemente de eu ter apoiado essa gestão, tá? Eu me considere na mesma trincheira dos dirigentes do Grêmio, mais do que os jornalistas, né? Porque se a notícia chegar em mim e me pedirem para não divulgar, eu não divulgo. Se me pedirem para dar ênfase em uma outra questão lá que faz mais sentido, eu vou colaborar, né? Se for pelo bem do Grêmio, não das pessoas, da gestão, eu tô dentro para isso, né? Mas eu senti que às vezes eu ficava meio no meio de uma bala perdida ali, não entendendo, talvez, né? Enfim, sofrendo alguma distorção. Então eu não vou entrar nesse disque-disque. O que é o disque-disque, né? Que Alberto Guerra e Calef estão rompidos há um bom tempo, muito antes dessa história de briga com a imprensa, né? Muito antes de briga com a imprensa, diz que já não tem uma relação boa ali, que o Calef estaria deslumbrado, né, pedindo elogio para Carol Portalupe no Instagram, fazendo filmezinho, stories e não sei o que, estavam, né, falando que era o dirigente, o VP blogueiro, não sei o que. Também há papos de que o Calef estaria sendo desleal em algum nível com essa atual gestão, né, agindo por conta própria, em voo solo, né, tipo assim, que aquele discurso de quinta-feira, por exemplo, não era o que estava alinhado internamente com diretoria, com o próprio Renato, e ele foi por conta própria por aquele caminho, e dizem que outras coisas lá internamente também ele faz o que dá na telha por conta própria e não alinhado com o resto da diretoria, então que ele estava isolado, né? E tudo isso é o murmurinho que se fala, e vocês com certeza ouviram isso da imprensa em algum lugar, ou sei lá de quem, ou leram, ou ouviram, sei lá. E sinceramente, gente, eu não sei se isso tudo é verdade. Talvez seja em algum nível, talvez não seja tanto, talvez seja mais ou menos, não faço a mínima ideia, cara. E na boa, não quero nem saber se faz. Se o Guerra quiser falar agora às 15h30 sobre isso, por que ele brigou com o Calef, se é que brigou ou não, ótimo, saberemos. Mas assim, eu não vou ficar dando a minha opinião. Aqui eu só citei esses boatinhos ou essas informações que rolam por aí. Mas eu não vou
dar nenhuma opinião sobre isso tudo, porque eu simplesmente nem sei se confere ou se é bem assim ou se é bem assado. Beleza? Então, eu vou dar a minha opinião aqui sobre um motivo, que esse sim é minha opinião 100%, diante das coisas que eu estou vendo e ouvindo. Eu estou vendo e ouvindo, ninguém me contou. E a partir dessa coisa, eu acho que dá para dizer que é um dos grandes motivos pelos quais o Calef caiu. Pode ser também porque ele está deslumbrado, pode ser porque a direção considera que ele foi desleal ou estava sendo há tempos, pode ser que o clima com ele ali dentro, né, ele realmente gerava desgastes, como algumas jornalistas até acusaram ele, pode ser tudo verdade. E eu até acredito que para o Calef ter caído com o Grêmio em na vice-liderança do Brasileirão e bem na Copa do Brasil, campeão gaúcho e tudo mais, eu até acredito que para um vice-presidente cair não é uma coisa. Não é uma entrevista, não é uma postura com a imprensa, não é um... Eu até acredito que seja um conjunto, tá? Mas, repito, não vou me aprofundar dando opiniões sobre o suposto conjunto da obra, que eu nem tenho certeza até que ponto é real. O ponto, então, que eu tenho certeza que é real, pelo menos na minha opinião, né, porque eu estou vendo e ouvindo, eu acho que o Calef caiu, né? Um dos motivos, talvez o motivo que foi um empurrãozinho final, assim, para tipo, tá, meu, tu já caminhou até a beira do precipício por sabe-se lá quais motivos, e tem um motivo final que talvez se ele não fosse assim, ele talvez não tivesse caído. Que é o seguinte, eu acho que o Calef é muito inflexível. Inflexível, já vou explicar o que isso significa. Até tem um ditado, que eu não vou saber dizer aqui o ditado, que é tipo alguma coisa sobre o bambu. Né? Tipo assim, que o carvalho é mais forte que o bambu, mas quando vem o vento, né, o carvalho quebra e o bambu, por ser flexível, se curva e se mantém íntegro. Né? Então que às vezes tu ser flexível, cara, é mais importante do que tu ser forte. Não sei se é esse o ditado, né? Não sei se tem a ver com carvalho até, mas enfim, se eu estou misturando dois ditados talvez, mas enfim, a ideia é essa. Eu acho, em outras palavras, que o Calef, ele tem muita qualidade, acho que ele é um dirigente que vinha sendo promissor e tal, mas eu acho que ele é o dirigente, né, o homem de uma nota só. Eu acho que ele tem uma batida meio combativa, meio desconfiado, meio sempre tentando criar um inimigo que às vezes é real, às vezes é imaginário na cabeça dele, que, cara, precisa ser equilibrado, precisa ser calibrado, né? Ele está sempre naquela postura combativa. E olha só que engraçado, eu lembro que eu fiz uma crítica muito parecida, sabe a quem? Ao Romildo. Só que não por ser combativo ou algo do tipo, é quase o contrário até. O Romildo, para mim, também era um dirigente de uma nota só, à medida em que ele era muito conservador. O Romildo, ele tinha ojeriza a movimentos radicais, a grandes mudanças, sabe? O Romildo era um cara que fazia movimentos conservadores, ele confiava muito na ação do tempo para resolver sozinho as coisas. Em dado momento do Grêmio, essa característica do Romildo foi excelente, cara. Um Grêmio ali mais saudável, vitorioso e tal, e se consolidando, e daqui a pouco ele ser mais conservador era bom, para não tomar atitudes precipitadas em alguns casos, para não se afobar, para deixar o tempo maturar um pouco mesmo algumas situações e entender melhor o que fazer, como fazer. Só que em outros momentos precisava de ações enérgicas, de atitudes radicais, de celeridade, de tirar um vice-presidente que estava fazendo uma cagada, que ninguém mais suportava, que não tinha mais como tirar bons frutos dali. E o Romildo esperava, e esperava, e o Grêmio ia sangrando cada vez mais enquanto ele esperava, entende? Então assim, essas características não são necessariamente boas ou ruins. Elas apenas têm que ser adequadas a momentos. Quando a pessoa meio que só lança a mão de um recurso, cara, fatalmente em alguns momentos ele vai ser inadequado. Né? E me parece que o Calef, que diga-se de passagem, é muito bom em ser combativo, é muito bom nos enfrentamentos, e quando de fato estão sendo injustos com ele ou com o Grêmio, é muito bom ter um Calef ali para botar pingo no i, para dizer não, só um pouquinho, e ele sabe usar as palavras, ele sabe ir direitinho no ponto ali que tem que ser defendido, esclarecido,
e ele vai ser agressivo, ele vai dar patada, ele vai acusar até a pessoa de alguma coisa, mas se ele tiver certo, cara, se tiver fundamento ali por trás do que ele está fazendo, ótimo, ótimo. Agora a sensação que eu tenho é que ele usa isso até em momentos que não faz sentido usar. Eu tenho a sensação de que na última quinta-feira ele tentou criar um nós contra eles que não existiu, cara. Um nós contra eles fake, sabe? Que não é aquela coisa que o Filipão para mim fazia isso muito bem, de formas geralmente pertinentes. Ah, a imprensa do centro do país tá taxando o Grêmio de violento, né? O Grêmio é um time muito violento. Aí o Filipão batia no nós, todos contra o Grêmio, não sei o quê, porque realmente isso era prejudicial ao Grêmio, né? Tu taxar o Grêmio de violento, tu tá condicionando a arbitragem, para dar um exemplo, né? Então tem movimentos da imprensa que eu acho interessante bater, que eu acho interessante atacar. Só que, cara, o Calef era sempre, e pelo que dizem na quinta-feira, o que estava alinhado com a direção do Grêmio, não era esse caminho, porque todo mundo sabia que tinha muita verdade. Tem coisas acontecendo com o Soares. E eu acho que ninguém cravou, o Soares vai se aposentar. O que disseram, o que chegaram a dizer, que eu acho que foi o que o Calef mais bateu, né, especificamente nisso, foi tipo assim, cara, ele chegou a cogitar se aposentar de tanto que as dores aumentaram. E daqui a pouco ele disse assim, cara, tá doendo muito, às vezes eu penso até em largar. Né, mas disse de forma rápida, despretensiosa, não cravou nada, sabe? Mas que tinha coisa acontecendo era fato, cara. E o Calef, e talvez a direção ali, o Renato também tenham dito, cara, sim, vamos tentar de uma forma mais apaziguada, uma apaziguante, sei lá, tipo, tentar informar até onde a gente pode, dizer que estamos resolvendo, né, tentar acalmar um pouco a torcida e tal. Não, ele entrou aqui, ó, na entrevista, ergueu a guarda, velho. E não foi só na resposta pro Dávila, que foi a última, foi desde o início. Desde o início, cara. E ali pegou a direção de surpresa, pegou o Renato de surpresa, pegou os jornalistas que estavam recebendo informações de dentro do Grêmio, talvez do próprio Renato, da comissão técnica, de todo mundo que estava confirmando as informações. E eu, sinceramente, não acho que havia um problema em confirmar essas informações, porque isso não é igual a confirmar o time que o Renato vai escalar no próximo jogo, que ele treinou de portões fechados. Isso aí prejudica o Grêmio. Esse vazamento prejudica o Grêmio. Agora tem vazamento que não prejudica, cara. Se tem alguma coisa acontecendo com o Soares e ele tá prestes a sair do Grêmio ou tá prestes a fazer um tratamento no joelho, cara, eu acho que a gente tem que saber. Eu acho benéfico, inclusive, que a gente saiba. Não vejo esse vazamento como problemático. Então tem casos e casos, tudo tem que ser analisado. Mas o Calef parece que não, que ele escolheu um inimigo e vamos embora e azar, sabe? Eu acho que essa inflexibilidade é um pouco prejudicial. O próprio Renato, né, cara? O próprio Renato, que é um cara que vira e mexe, dá umas patadas na imprensa, cara. O Renato sabe mesclar, sabe equilibrar. O Renato dá patadas na imprensa que talvez a imprensa mereça mesmo. Algumas pegadas de pé nele, ou algumas injustiças que estão cometendo, ou perguntando, que ele se irrita e dá no meio. Outras talvez ele passe do ponto. Outras até ele talvez também erre em algum nível. Em algumas dessas ele até pede desculpa às vezes. E em outros momentos, cara, é Renatinho paz e amor. Faz brincadeira com o repórter, elogia a pergunta, né, faz piadinha, responde tudo numa boa. O Renato sabe mesclar. O Renato não entra sempre armado. O Calef dá a impressão que sim. Né? E eu acho que essa inflexibilidade ajudou muito a quebrar esse Carvalho, né, cara? E é até curioso, né, porque eu mesmo que fui cancelado no Twitter porque falei que estranhei o tom dele na última quinta-feira. Eu sou um cara que direto também, quando acho que tem alguma coisa da imprensa que não tá legal, eu venho aqui, defendo e falo no Twitter e tal. Eu falei no último vídeo, vou repetir aqui, né? O Andrezinho, o André Silva da Gaúcha, me elogiou lá na Rádio Gaúcha, quando ele leu aquele meu tweet polêmico, que eu estranhei o tom combativo achei esquisito, né? O tom do Calef na quinta-feira passada. Ele falou, o Lucas Von, que eu sigo no Twitter, tem boas visões sobre futebol e tal, embora às vezes ele bata demais na imprensa também. Mas olha só desta vez o que ele disse, né? Então o próprio Andrezinho faz a vírgula, que eu sou um cara que também, eventualmente, discordo de modus operandi ou de situações específicas da imprensa. Sou esse cara também. Só que na quinta-feira, cara, todos os jornalistas recebendo informações do próprio Grêmio, aí vem alguém do Grêmio e chama todo mundo de mentiroso. Eu achei esquisito, né? Eu acho bem razoável achar esquisito.
Porque eu mesmo, que nem jornalista sou, também tinha recebido informações de dentro do Grêmio naquela linha, sabe? Então foi esquisito sim. Aí alguém vai dizer, mas o Calef não chamou ninguém de mentiroso. Cara, se eu falar pra vocês assim, ó, gente, eu sou muito confiante e extrovertido. O que eu tô comunicando aqui? Que eu sou inseguro e introspectivo, introvertido, sei lá. Porque, cara, não são só as palavras que comunicam, né? O Calef, acertadamente, nas palavras, não cruzava linhas, só ia até aqui. Ele refutava frases bem específicas. O Soares não nos procurou para dizer que está se aposentando neste momento. Talvez o Soares tenha procurado para dizer, gente, cheguei a cogitar me aposentar, tanto que está me doendo. Pronto, a afirmativa do Calef já faz sentido, já é verdadeira. Só que tudo que ele falou, a forma como ele falou, o tom como ele falou, todo o contexto deu a entender. Vocês da imprensa são nossos inimigos que estão querendo criar crise no Grêmio e aqui não tem nada acontecendo. Parem de querer nos prejudicar. Foi isso que ele comunicou, com todos os sinais e até palavras que ele disse, né, e deu ali de, enfim, de tom e etc. Sabe? Então eu acho que não era momento, talvez fosse impertinente, e ele acabou talvez caindo por isso. Talvez não, certamente não só por isso, né? Deve ter um histórico ali que eu repito, não vou entrar, né? Também achei bem estranho e outra, né? Quando ele brigou lá com o Cristiano Silva, uns 2 meses atrás, eu fiz um vídeo aqui, vou até colocar aqui, em que eu analisei mais ou menos a treta e eu até dei razão pro Calef em vários pontos. Dei razão pro Calef em vários pontos, porque eu acho que o Cristiano fez algumas declarações que eram jornalísticas, outras eu acho que ele cruzou uma linha. Eu acho que ele deu a entender que o Calef podia ser o X9, não sei o quê. E eu defendi o Calef, entendi a indignação do Calef. Tá ali no vídeo, só olhar. Mas no final eu digo assim, cara, mas quem que saiu ganhando, quem que saiu perdendo daqui? Acho que o Cristiano saiu ganhando e o Calef saiu enfraquecido, saiu mais fragilizado dessa história, sabe? Eu acho que o presidente Guerra não tá em casa vibrando com mais uma crise, mais um tumulto, né? E não sei o que. Acho que ele deveria ter pensado, por que o cara fez isso? Sabe? Então, assim, são várias coisinhas, né, cara? São várias pecinhas que a gente vai juntando nesse quebra-cabeça. E para finalizar, cara... antes de finalizar, achei estranho também o tweet do Calef, que, né, é amigo de longa data do Guerra, ou era amigo de longa data do Guerra, e chama ele de Senhor Guerra. Até meio irônico, achei, assim, sabe? E aí diz que o motivo alegado foi o meu combate à imprensa. A gente sabe que não foi esse o motivo, a gente sabe que tem muita coisa por trás. E aí eu achei desleal com Guerra, isso eu posso dizer, porque eu vi o tweet, ninguém me contou, porque daí ele coloca o Guerra numa situação de tipo, eu tô salvando o Grêmio dessa imprensa malvada que quer destruir o clube, e o presidente Guerra se curvou a essa imprensa horrível. Né? Mas beleza, se for para ser demitido por estar fazendo o bem do clube, então beleza, que me demitam. Tá nas entrelinhas, né? Porque ele sabe que não foi pelo combate à imprensa, né? Ele sabe que tem um conjunto da obra aí, enfim, não gostei, mas ele felizmente apagou o tweet, né? E cara, o Calef é um cara talvez promissor, um cara aí que talvez ainda tenha um futuro legal no Grêmio como dirigente, mas talvez tenha que pensar sobretudo nessa inflexibilidade aí na hora de se comunicar, porque isso é comunicação. Eu acho que no trabalho em si, até ele foi bem, né? Até ele foi um dirigente de êxito, embora com carreira meteórica, né, no cargo ali, mas um bom trabalho. E agradeço por tudo aí, que seja feliz. Não conheço pessoalmente, não tenho nada contra nem a favor, mas enfim, né, que reflita aí um pouco algumas questões dessa passagem dele e que talvez um dia volte, se assim ele desejar, né, em algum outro cargo e talvez possa até dar certo. Agora sim, para finalizar, Antônio Brum ocupa a vaga dele, eu gosto disso, né, o Brum, dizem, o próprio Calef, acho que eu já vi dizendo em algum podcast, em algum lugar, que o Brum é o cabecinha da coisa ali, sabe? Todo o mérito do futebol, ele é compartilhado, ele é coletivo, né? O próprio Guerra se envolve, o Calef se envolvia, o Brum, não sei mais quem, o Viviane, não sei mais que lá.
Mas dizem que o doentinho do futebol ali é o Brum, né? O cara que lembra muito, inclusive, o Fernando Carvalho no quesito ficar assistindo futebol 24 horas por dia. Ele sabe o nome daquele zagueiro de 20 e poucos anos que joga na Bulgária, que saiu do Fluminense aos 17. Ele sabe o nome, sabe como joga, sabe aquelas coisas assim. O Brum é esse cara. O Brum que deu a ideia de trazer o Luis Soares. O Brum é um cara antenado, um cara que entende bastante e vive bastante o futebol, né? Então acho que a gente está em boas mãos nesse sentido. Talvez a questão ali seja realmente agora o tom de Antônio Brum, que vai ser um pouco diferente em algumas coletivas e etc. Vamos acompanhar, mas eu acho que não caiu um pilar, um alicerce do departamento de futebol do Grêmio. Caiu uma figura importante, uma figura que fez um trabalho interessante, mas eu acho que a coisa ali é muito mais coletiva e a base segue em pé. Beleza? Daqui a pouquinho tem a coletiva do Guerra, vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.